O assunto de hoje é misericórdia de Deus. Está numa carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11. Pois a graça salvadora de Deus manifestou-se a toda a humanidade. Tito era um convertido grego de Paulo. Ele foi o primeiro obreiro gentio que não sofreu a circuncisão. Paulo confiava nele e o deixou organizando a estrutura da igreja na ilha de Creta. Este local era conhecido pela sua decadência moral e justamente Tito vai defender, através do ensinamento de Paulo nesta carta, onde a salvação seria pela graça. A palavra graça em hebraico, quer dizer shen, significa favor, uma gentileza. Não importa se você merece ou não. É um favor meu a você, uma gentileza. Mas a palavra graça em grego, já é charis, que refere-se a um amor imerecido. Então, embora nós não mereçamos, nós somos salvos por esta graça, por esse amor imerecido. Não importa se merecemos ou não. A palavra graça no dicionário diz que é o dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. E que dom é esse, gente? É o poder da escolha, é o livre-arbítrio. Por isso, hoje eu começo a nossa reflexão com Cecília Meirelles. Ela dizia assim, abre aspas, o vento é sempre o mesmo, mas a sua resposta é diferente em cada folha. Ou seja, as leis de Deus é sempre a mesma, o vento é sempre o mesmo, mas a sua resposta é diferente em cada folha, é diferente em cada um. O livre-arbítrio foi nos concedido para que nós possamos moldar o nosso destino. E essa, gente, é a graça salvadora, onde Deus expressa o seu infinito amor à humanidade, permitindo que não sejamos manipulados. Nós somos todos iguais, porque temos todos o poder da escolha. Agora, o que fazemos, o que escolhemos, aí é por nossa conta, e é isso que nos diferencia. A vida, ela é uma coleção de momentos, É uma sequência de momentos que nós, pela sua graça, pelo seu amor, podemos escolher. E a nossa reflexão é um convite para que nós venhamos juntos pensar um pouquinho mais sobre o nosso Pai Celestial. Sim, Jesus, o nosso Mestre, ele diz que Deus é Pai. Na prece, o Pai Nosso, ele chama de Abba. Abba é paizinho. Pois é, mas ele é um Pai cujo caráter é perfeito. Ele quer o bem dos seus filhos, mas, ao contrário da gente, ele sabe querer inteligentemente. Por isso que ele é justo e, ao mesmo tempo, é misericordioso. No livro Pegadas do Mestre de Vinícius, ele fala assim, sua justiça não compromete a sua misericórdia. E a sua misericórdia não compromete a sua justiça. Nós, como pais, muitas vezes, queremos ser justos e aí acabamos não dando a misericórdia nos momentos mais importantes dos nossos filhos, com o nosso tipo de justiça, E ao contrário, muitas vezes nós somos muito misericordiosos e acabamos não permitindo que ele entenda o que é a justiça, o que é certo, o que é errado, causa e efeito. Mas para Deus não. A sua justiça não compromete a sua misericórdia não compromete a sua justiça porque ele quer o bem dos seus filhos e ele sabe querer de uma forma inteligente e diferente da nossa. Talvez muitos de nós estejamos agora, experimentando essa experiência da paternidade, mas se não, no mínimo nós somos filhos. E uma coisa nós sabemos, como filhos também, que nós, como pais, não podemos ajudar os nossos filhos se nós formos muito super protetores. Também Deus compartilha conosco essa reflexão. Dizem por aí, que ser pai é a arte de se tornar desnecessário.
é ajudar os seus filhos a aprender a superar desafios e a confiar na sua própria capacidade. É tão gostoso ver, né, a criança conseguir dar os primeiros passos, ela fica alegre. Nós, né, saímos gritando para todo mundo, ele andou, deu o primeiro passo, né? Quando passa na faculdade, nossa, ele conseguiu passar na faculdade. Ou quando ele se forma, não, como é bom ver ele se formar, essa alegria, né, de ver aquela criança, aquela pessoa que nós amamos, né, se auto-superar, é uma felicidade imensa, né? E é isso. Mas tá lá em Isaías, no Velho Testamento, no capítulo 25, versículo 8, 28, desculpa. Não, é capítulo 25, versículo 8. Isaías diz assim: o Senhor Deus enxugará a lágrima de todos os rostos, todas as faces. E como é que Deus enxuga a lágrima de todos nós? Criando novas oportunidades para nós sermos melhores, para nós nos auto-superarmos. Se seu filho tira uma nota baixa, o que você faz? Você pega mais exercícios para ele fazer sobre aquilo. Se você não sabe aquela matéria, você tenta achar um professor particular. O professor na escola, né? A gente passa o ano inteiro tirando nota baixa nas provas bimestrais e aí no final do ano tem o quê? Uma prova final com as coisas básicas de cada semestre e aí se você acertar, você passa para o ano seguinte, né? Você não precisa fazer tudo tintim por tintim. Você mostrou que aprendeu, você passa para a etapa seguinte, né? Então, nós criamos novas oportunidades. E quando nós nos dispomos, gente, a avançar, Emmanuel nos diz que os tropeços são naturais. Gente, é inevitável. Como ele diz, quem não se movimenta, quem não se arrisca, também não sai do lugar. Então, vamos lembrar que toda dificuldade, ela traz uma mensagem para ser decifrada. Enquanto a gente não decifra aquela mensagem, a gente vai repetir. Então, é 2 bananas mais 2 bananas, você respondeu que é 3 ao invés de 4. Aí, vem de novo, 2 maçãs mais 2 maçãs, aí depois 2 uvas mais 2, até que você entenda que trocou um pouquinho, né, a formulação da pergunta, mas o que é importante você saber é a mesma coisa até que você aprenda, né? Então, se estamos passando por um momento difícil, não ficamos com culpas, com tristezas. Vamos jogar fora as tristezas para dar lugar a uma felicidade empreendedora, de postura positiva, né? Nós não temos barreiras intransponíveis a não ser aquelas que nós colocamos nos nossos próprios caminhos. Nós é que criamos as barreiras. Por isso, qual é o primeiro passo? É chamar para a nossa vida, para as nossas mãos, a responsabilidade da nossa vida. Geralmente a gente tem tendência a culpar alguém ou pela nossa felicidade, ou pelo nosso sucesso, ou pelo nosso fracasso, ou pela nossa tristeza. Enquanto a gente se permite isso, nós não podemos fazer nada. Mas quando nós assumimos que tudo que nos acontece é da nossa responsabilidade, escolhas, sequência de momentos que optamos, livre-arbítrio, né? Quando nós compreendemos isso, nós estamos dando a nós mesmos o poder de provocar a mudança a nosso favor, porque está em nossas mãos. A nossa felicidade não está na mão dos nossos filhos, do nosso esposo, esposa, companheiro, companheira, não está, está nas nossas mãos. Nós é que podemos escolher a sequência de momentos que queremos para as nossas vidas. No livro Minutos com Chico Xavier, José Carlos de Luca nos diz que a Deus não interessa o nosso sofrimento. O tema de hoje é misericórdia de Deus. A Ele não interessa o nosso sofrimento. Quando estamos com dor, seja ela física, seja ela psíquica, é mero reflexo indicando que nós nos afastamos da lei do bem. Quando nós colocamos o nosso orgulho, a vaidade acima do amor, certo? Não podemos esquecer que a gente não vai sofrer um minuto a mais que não seja para nosso aproveitamento próprio. Que tudo que nós colocamos à nossa volta, nós criamos exatamente as condições necessárias para nós nos autoaprimorarmos. Somos nós que fazemos os nossos caminhos. Então, logo nós retomarmos a semear
bênçãos, alegria, amor na vida dos outros, nós vamos atrair igualmente bênçãos para as nossas vidas, para a nossa jornada. Então, aquele negócio de karma, né, negativo, se dissolve com os efeitos de um karma positivo. Para falar a verdade, a palavra karma em sânscrito quer dizer simplesmente ação. Então, ação boas, karma bom. Ação ruins, karma ruim. Tudo depende das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. E isso é que iguala todos os irmãos em humanidade. O nosso Mestre Jesus, inclusive, nos ensina a olhar os erros dos outros com amor. Aquele que deve a gente, ele convida o Mestre para que nós venhamos a reconhecer a necessidade de despertarmos o amor, a compreensão e a compaixão, né? Para a gente não retirar a possibilidade de reajuste da outra pessoa. Porque, na verdade, gente, quando nós começamos a colocar a lenha na fogueira, quando alguém fala mal de alguém porque fez isso ou aquilo e nós começamos a agravar a situação, atrapalha muito, isso não está dentro dos ensinamentos de Jesus. Emmanuel, no Palavras de Vida Eterna, diz: aos que tombam na estrada da vida, basta o ferimento da queda. Então nós não precisamos colocar o dedo na ferida, chamar a atenção mais ainda, a situação já é por si só. Ele já criou para a sua vida as situações necessárias para o seu autoaprimoramento. Cabe a nós olhar com um olhar, né, de amor, de solidariedade, de generosidade, de bondade e de acolhimento, né? O próprio Mestre nos disse: os seus muitos pecados lhes são perdoados porque muito amou. Ele não disse porque muito sofreu. Quem conta é Lucas, no capítulo 7, versículo 47. E mais tarde, a primeira carta de Pedro, ele diz, no capítulo 4, versículo 6, o amor cobre uma multidão de pecados. E é isso, gente. Nós precisamos agora chegar no ápice da nossa reflexão. Transformar ações amando. O mal de ontem pode ser dissolvido no bem de agora. É Chico Xavier, né? E Chico diz mais ainda, que o mal não precisa ser corrigido pelo mal quando o bem chega antes. Porque quando você começa a amar, você já está mudando, transformando você mesmo. Você não precisa mais, quando você aprendeu, né, aquela equação, você não precisa mais ficar repetindo 300 vezes, tá? Aprendeu na quinta vez? Ótimo, vamos passar para a situação seguinte. Nós estamos em constante aprendizado. Por isso, nós não precisamos sofrer exatamente tudo por aquilo que nós fizemos em histórias pregressas, nas sombras, né, das nossas escolhas do passado. O Pai, no seu amor infinito, enxuga as lágrimas dos nossos faces, criando novas oportunidades. Então não vamos perder, gente, a chance que nós recebemos por Ele na sua graça. 1001 oportunidades nos serão oferecidas para nós darmos amor. Sejamos generosos, assim como diz, né, Emmanuel, a rosa que não escolhe para quem vai exalar o seu perfume. Não importa se merece, se não merece, né? Queridos, concluindo, não existe má sorte, não existe má estrela, azar, má karma, né? Deus não é culpado pelas nossas aflições, de contrariedades que nós estamos vivendo hoje. Foram escolhidas por nós mesmos. E as nossas escolhas envolviam muitas vezes imprudência, falta de limite, negligência, desleixo, abuso, enfim, má escolhas, má ações, má karma. Então, nós como seres humanos já conseguimos amadurecer nesses 2023 anos um pouquinho mais, né, em termos de espiritualidade. As nossas relações com Deus não é mais de caráter externo, mas sim de caráter introspectivo, e a gente sabe disso. Nós temos que mergulhar internamente para descobrir Deus dentro de nós, saindo dessa ilusão que nós temos de nós mesmos. Pois diz, né, Hamed, no livro Renovando a Atitude, ele diz assim:
Viver ignorando o significado dos nossos atos e dos nossos impulsos é desvalorizar o nosso processo evolutivo. Não venhamos a perder a oportunidade que está sendo nos presenteada, para que nós possamos olhar a gente exatamente como a gente é, nem mais, nem menos, né? A vida nada mais é, nós falamos no início, né? Uma sequência de momentos. Então vamos optar por escolher o amor, por sequência de momentos em que nós vamos atrair para o nosso caminho pessoas, anjos, espíritos, situações harmoniosas. Nós vamos começar a sentir Deus em cima, embaixo, do lado e principalmente dentro de nós mesmos. Então vamos terminar refletindo que Deus, em sua infinita bondade, vela incessantemente pelas suas criaturas e Ele faz-se sentir sobre elas a sua influência através da sua graça, do dom que nos torna capazes de alcançar a felicidade, o poder da escolha. Então, no livro Segue-me, Emmanuel nos dá uma dica ótima. Segue o bem, procura o bem, faz o bem, salienta o bem e nós vamos sentir Deus dentro de nós. O Pai nos ampara em toda a nossa trajetória evolutiva, não importa as nossas escolhas. Como diz Miramês, Ele vai sempre responder de acordo com as sementes que nós deitamos no solo da vida. Então, agradeça a Jesus, agradeça a Deus, a oportunidade valiosa que Ele nos agracia diariamente com o poder da escolha. Abraços fraternos.